Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro. 7, né? Hoje, isso, dia 7 de fevereiro. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6, versículos do 14 ao 29. O rei Herodes ouviu falar dele. Com efeito, seu nome se tornara célebre e diziam: João Batista foi ressuscitado dos mortos e por isso os poderes operam através dele. Já outros diziam: é Elias, e outros ainda: é um profeta como os outros profetas. Herodes, ouvindo essas coisas, dizia: é João, que eu mandei decapitar, que ressuscitou. Herodes, com efeito, mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois ele a desposara e na ocasião João dissera a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodíades então se voltou contra ele e queria matá-lo, mas não podia, pois Herodes tinha medo de João, e sabendo que era homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava muito confuso e o escutava com prazer. Ora, chegou um dia propício. Herodes, por ocasião do seu aniversário de nascimento, ofereceu um banquete aos seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galileia. E a filha de Herodíades entrou e dançou. E agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei disse à moça: pede-me o que bem quiseres e te darei. E fez um juramento: qualquer coisa que me pedires, te darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que peço? E ela respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando logo, apressadamente, à presença do rei, fez o pedido: quero que agora mesmo me des num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente triste, mas, por causa do juramento que fizera e dos convivas, não quis deixar de atendê-la. E imediatamente o rei enviou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. E saindo, ele o decapitou na prisão. E trouxe a sua cabeça num prato, deu-a à moça e esta a entregou à sua mãe. Os discípulos de João souberam disso, foram lá, pegaram o corpo e o colocaram num túmulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos o relato do Evangelho de hoje. No primeiro momento, o momento inicial do Evangelho, algumas pessoas, Herodes e outras pessoas confusas sobre quem é Jesus. Essa confusão, essa dificuldade de reconhecer o Senhor, ela vem quando a pessoa não tem uma comunhão com Deus, quando não é de oração, quando a pessoa não tem o hábito, né, estou atualizando, viu? Estou falando nos nossos dias. De leitura da Palavra de Deus, não tem conhecimento da Sagrada Escritura, quando a pessoa não é uma pessoa de oração, né, de intimidade com Deus, tem dificuldade de reconhecer o Senhor, de reconhecer os sinais de Deus em nosso meio. E aí, quando a pessoa não tem esta intimidade, tem esta dificuldade de reconhecer esses sinais, o que acontece? Acontece que os seus caprichos, as suas vontades, os seus prazeres são satisfeitos e são colocados acima da vontade de Deus, que foi o que Herodíades fez, foi o que Herodes fez, né, ao decapitar o João Batista, ao pedir a cabeça do João Batista, por um capricho. E aí o Evangelho até fala, né, cita que Herodes tinha um apreço, ficou triste diante do pedido da moça. Ficou nada,
Se tivesse ficado triste e incomodado, ele não teria mandado matar o João Batista. Eu diria para essa menina, peça outra coisa, isso eu não posso fazer. Ele tinha poder para... ele era o rei para não fazer isso. Mas o evangelista diz que ele ficou entristecido diante do pedido, mas deu ordem ao soldado para ir lá e executar João Batista. Então nós vemos não somente nesta passagem do Evangelho, mas ao longo da história e também nos nossos dias, muitos que perderam a vida, muitos mártires, muitos que derramaram o seu sangue, muitos que hoje são martirizados por causa do capricho do ser humano, por causa das vontades humanas, porque o ser humano quer satisfazer os seus desejos, quer que a sua vontade seja feita e não a vontade de Deus, se recusa a acolher a verdade. Quem é a verdade? Jesus, né? E aí quer que a sua verdade prevaleça. E aí muitos são injustiçados, muitos são presos, muitos perdem a vida, como aconteceu ao longo da história, como aconteceu com João Batista e continua acontecendo nos nossos dias. Que ao ouvirmos esta mensagem, o relato do martírio de João Batista, nós possamos observar a nossa vida de modo especial a partir da atitude desta mãe, que não age como uma mãe, né? E desta moça que pede que João Batista seja assassinado. Que nós possamos observar na nossa vida e que atitudes como essa, né, jamais façam parte da nossa vida, principalmente nós que nos dizemos cristãos. O rancor, aquela mulher estava profundamente... ela não esqueceu das palavras do João Batista, quando ele diz para Herodes: você não pode continuar fazendo o que você está fazendo, porque isso é errado diante da lei de Deus. Ela ficou profundamente irada com as palavras do profeta e não aceitava. Na primeira oportunidade que ela teve, ela se vingou e pediu que ele fosse assassinado. Então, isso, espírito de vingança, de ódio, de raiva, de rancor, nada disso pode fazer parte da vida de um cristão. Que nós possamos observar a nossa vida e que o nosso coração esteja livre de todas essas coisas. Que tenhamos amor, que nós busquemos, né, fazer com que o nosso coração seja como o Sagrado Coração de Jesus, como o Imaculado Coração de Maria. É isso o exemplo. São esses os exemplos para nós, para que não entre em nós, em nosso coração, esses sentimentos que nos levam a ter tanto ódio a ponto de querer a morte do irmão. Que o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria seja um exemplo para nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.